Olá pessoal, vamos dar continuidade então à nossa disciplina de desenvolvimento web. Vamos falar mais especificamente dos web services ou serviços web. O web service ele foi construído, ele foi concebido para poder termos interoperabilidade entre as aplicações existentes aí rodando nos nossos servidores, nos nossos computadores. Então, a ideia é que ele permita a integração entre sistemas de diferentes tipos, ou seja, que eu provenha uma linguagem de comunicação onde diferentes sistemas, diferentes plataformas consigam se conversar. E a ideia também é que ele tenha uma independência em relação à linguagem de programação que você está utilizando. Bom, eles constituem um software de baixo acoplamento, ou seja, eles são reutilizáveis, com componentes feitos para serem facilmente utilizados pela rede. Ele provém uma API pública para acesso programa a programa, que utiliza como padrão de troca de mensagens, aí ele pode utilizar o JSON ou ele pode utilizar também o formato XML. A maioria dos web services que nós temos hoje ainda utiliza muito o protocolo de comunicação SOAP, ou Simple Object Access Protocol. Dando uma visão geral do que seria essa comunicação, então a ideia é que nós tenhamos uma aplicação, né, a nossa aplicação, com alguns serviços expostos. Então imagina que nós temos uma aplicação web onde nós expomos o serviço de forma que outras computadores, outras máquinas, outras aplicações consigam conversar com essa nossa aplicação. E a ideia é que essas aplicações que estão conversando com esse nosso serviço possam ser implementados em, por exemplo, PHP, em Node, em Java, ou seja, eu posso ter N outras linguagens aqui conversando com essa nossa aplicação, gerando assim uma interoperabilidade. Coloquei aqui para vocês uma estrutura de exemplo do nosso SOAP. Então, o SOAP ele utiliza o XML, a gente vai dar uma olhadinha aqui que é o XML, mas basicamente nós temos uma sintaxe do que deve ser seguido para poder implementar a estrutura dessa mensagem. Então, eu tenho aqui, por exemplo, o header, o body, o que acontece em caso de falha, por exemplo. Então, nós temos uma estrutura de troca de mensagens, ok? E aí, pessoal, falando um pouco do XML, que é uma estrutura básica de troca de dados, então nós temos aqui um exemplo de um XML esquema, ou seja, eu tenho qual é a estrutura de dados que eu posso representar. Então, aqui é como se fosse, fazendo aí a analogia, a estrutura do meu SQL, a estrutura de formatação das minhas tabelas. Então, os nomes das colunas, os tipos dos dados, o nome da minha tabela. Então é como se fosse essa estrutura, né, fazendo esse comparativo. E qual é a sequência? Eu posso ter aqui, por exemplo, quantos itens eu posso colocar. Então eu posso configurar e restringir essas informações. E aqui do lado de cá é um exemplo da instanciação desse esquema. Então é como se eu estivesse fazendo aí de novo essa analogia com o banco de dados, inserindo um registro na minha tabela do banco de dados. Então aqui eu tenho um registro do tipo nota, né? E aí eu coloco aqui para quem, de quem, o cabeçalho e o corpo da mensagem. Então aqui eu tenho as informações que eu realmente quero armazenar no meu banco de dados, na minha estrutura de dados. E aqui, pessoal, eu tenho qual é o esquema que eu estou utilizando. Então, dado essa instanciação, esse XML aqui, esse registro, eu sei que ele segue esse esquema aqui. E aí, com isso, eu consigo validar essas informações no sentido de se ela está seguindo aquela estrutura que eu defini aqui no meu XML esquema. Bom, por que a gente está falando disso, pessoal? Porque quando a gente vai para a criação do nosso serviço, do nosso web service, nós utilizamos um descritor WSDL. Então, eu tenho aqui a utilização de um esquema, de um XML esquema, e a instanciação desse cara aqui é o que diz como o meu serviço vai funcionar, quais são os parâmetros que eu tenho, quais são os métodos que eu posso chamar dentro do meu web service. E normalmente o serviço ele deixa esse descritor visível para qualquer outra aplicação que queira se integrar
com aquele serviço, ele possa instanciar e iniciar essa comunicação. Então, é como se fosse um roadmap de como eu vou me comunicar com aquele serviço. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês de web service dos Correios. Então, se vocês acessarem esse link aqui, nós vamos ter como resultado esse descritor do serviço dos Correios. Então, aqui eu tenho todos os métodos que eu posso invocar dentro do web service do Correio. Então, eu posso, por exemplo, consultar o CEP, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui nesse exemplo. Então, quando eu informar esse CEP, eu vou ter como resultado esse endereço aqui. Então, agora vamos dar uma olhada em como implementar, como utilizar esse descritor aqui para criar bem rapidinho o nosso consumidor desse web service. Então, pessoal, vamos lá. Vamos dar início à criação do nosso web service, ok? Então, ó, vamos criar um novo projeto, Java, aplicação Java. Vamos chamá-lo de WS Correios. Então, ó, eu vou filtrar aqui cliente, web service, vou escolher cliente para web service. Vou informar a URL que o correio me fornece para eu poder construir o meu código. Então, pessoal, agora nós vamos criar a consulta ao CEP utilizando aí o serviço dos Correios. Então, se vocês olharem aqui, nós temos a referência do web service, atendente, cliente, e aqui se eu expandir eu vou ter todos os meus métodos que eu posso utilizar dentro do meu web service, e eu vou utilizar aqui, vamos procurar o consulta CEP, e aí é só clicar e arrastar ele aqui para o meu código, que ele já traz as informações, ele já traz a implementação para mim, e eu só preciso de agora complementar aqui com o CEP. Vou pegar aqui o CEP do nosso campus. Então, ó, vou pegar o CEP do nosso campus. Ele retorna um endereço. Eu já tenho essa entidade, já posso utilizar essa entidade. E aqui eu tenho, ó, as informações para eu poder, por exemplo, printar na nossa tela. Então, pessoal, nosso código agora está gerado. Vamos compilar e vamos rodar a nossa classe. Vamos ver o resultado que ela gera para a gente. Então, pessoal, ó, depois de rodar, né, de consultar, ele retorna para a gente as informações referentes àquele CEP que a gente utilizou. Beleza, pessoal? Valeu!